Muito boa tarde. Eu primeiro queria fazer 3 agradecimentos. Primeiro ao Conselho Distrital da Ordem dos Advogados de Lisboa, na pessoa do Dr. Marcos Correia e da Dra. Garcia Pereira, por me ter convidado, terem confiado em que eu irei dizer alguma coisa interessante, depois no final farão a vossa avaliação. O segundo agradecimento aproveito ao Sr. Professor Monteiro Fernandes, que conjuntamente com o Dr. Lopes de Almeida, que foi meu professor de Direito de Trabalho na Faculdade de Direito, me fez interessar e gostar deste ramo de Direito. Foi no meu segundo ano e, portanto, desde aí sempre mantive interesse por o Direito de Trabalho, que é um direito que, pela sua natureza social e muito próximo das pessoas, sempre me interessou. E um terceiro agradecimento ao Dr. Garcia Pereira, porque já é a 3ª ou 4ª vez que fazemos colóquios e conferências juntos. Ele geralmente fala depois de mim, o que é bom, porque a assistência depois de mim está mais ou menos adormecida. E depois ele acorda e desperta o interesse nas pessoas pelas coisas do direito de trabalho, porque eu geralmente adormeço esse interesse e as pessoas mesmo. Muito obrigado. Eu vou-me dedicar unicamente a uma lei que saiu, que é a Lei 3/2012, de 10 de janeiro, a lei das 2 renovações extraordinárias dos contratos de trabalho a termo certo. São 6 artigozinhos, portanto, é uma contribuição modesta. Lei que, no fundo, segundo a própria lei, e que não tem preâmbulo, diz que estabelece um regime de renovação extraordinária dos contratos de trabalho a termo certo, bem como o regime e o modo de cálculo da compensação aplicável aos contratos objeto dessa renovação. No fundo, estou a ler a definição legal. Eu suponho, e vou começar, portanto, a minha exposição dizendo que eu acho que esta lei tem uma natureza jurídica excepcional, isto é um regime que verdadeiramente excepcional relativamente ao regime do contrato de trabalho a termo certo, e, portanto, terá logo a célebre aplicação do artigo 11 do Código Civil, não é permitida a analogia. Eu penso que, de acordo com a definição da regra excepcional que, por exemplo, o professor Oliveira Ascensão dá, eu suponho que esta lei visa objetivos um pouco distintos daqueles que o Código de Trabalho e que as leis relativas ao contrato de trabalho a termo certo procuram. Há aqui uma busca de manutenção até onde é possível do nível de emprego, através desta renovação por 2 vezes, por um prazo máximo de 18 meses, de contratos de trabalho que já estejam em vigor, numa situação de crise profunda, como nós sabemos, independentemente de me meter, porque não é essa a minha tarefa neste momento, por análise relativamente à responsabilidade dessa crise. Portanto, eu penso que este regime tem uma natureza, portanto, excepcional e é o primeiro ponto que me parece importante referir. Eu suponho que o Dr. Garcia Pereira, com certeza, depois vai se pronunciar sobre estas matérias, mas eu, apesar de tudo, acho que esta lei, numa atual situação de crise e desemprego profundo, não sei se hoje li no jornal, no tal jornal, ou ontem, que cerca de 300 trabalhadores por dia portanto, estão despedidos ou são despedidos por dia, é uma situação muito preocupante. Estamos num nível de desemprego muito preocupante e, apesar de tudo, eu penso que esta lei não beneficia somente dos empregadores, mas também pode garantir, dentro da medida do possível, numa situação gravíssima como vivemos, algum emprego, porque permite a prorrogação até um prazo máximo de 18 meses de muitos contratos de trabalho a termo certo que vigoram. Deixando este aspecto mais político, chamemos-lhe assim, importa para já dizer que, segundo o seu artigo 6º, a lei entrou logo em vigor no dia imediato à sua publicação, isto é, entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2012. E, segundo o seu artigo 5º, eu vou indo do fim para o princípio, naturalmente se aplica, como direito subsidiário, é aplicável subsidiariamente o disposto no Código de Trabalho, o que me parece uma norma importante, até porque existem aqui algumas questões e alguns problemas que esta aplicação subsidiária responde e resolve. É importante dizer que esta lei tem por objeto, segundo o seu artigo 1º, número 1, só os contratos de trabalho a termo certo. Isto é, portanto, exclui, por um lado, desde logo os contratos de trabalho a termo incerto. Primeira questão. Resta saber se, de acordo com o seu artigo 1º, quando diz que a presente lei estabelece um regime de renovação extraordinária dos contratos de trabalho a termo certo celebrados ao abrigo do disposto no Código de Trabalho, aprovado pela Lei nº 7 de 2009, a primeira questão que se pode colocar é se refere somente aos contratos de trabalho a termo certo que se encontram regulados no Código de Trabalho.
não sei se será essa a melhor interpretação da lei, até porque desde logo se pode dizer que existem contratos de trabalho a termo certo regulados no Código de Trabalho que não são regulados, não são abrangidos por esta lei. Vamos, portanto, começando já a fazer essa abordagem, podemos dizer desde logo, por exemplo, que os contratos de trabalho a termo certo por 6 meses estão previstos no artigo 348, números 1 e 2 do Código de Trabalho de 2009, são, portanto, aqueles contratos de trabalho que são desencadeados, por exemplo, pelo trabalhador que é reformado por velhice e que se mantém a trabalhar para além do prazo de 30 dias, ou do trabalhador que atinge os seus 70 anos de idade e que se mantém a trabalhar, há uma conversão, chamemos-lhe assim, não vale a pena entrar por aqui, porque depois a doutrina aí divide-se, existe uma conversão, se é o mesmo contrato, são dois contratos diferentes, se a situação é diferente numa situação, no caso dos 70 anos é diferente da questão da reforma, mas existem contratos aqui que se passam a ser contratos de trabalho a termo certo por 6 meses, renováveis, sem limite de tempo e sem limites de renovação. Ora, se assim é, parece que não faz grande sentido estar a aplicar esta lei de renovações extraordinárias a um regime onde essas renovações são livres e sem qualquer limitação. E, portanto, logo aqui se pode dizer que, de facto, também não é certa a afirmação de que só os contratos de trabalho a termo certo previstos no Código de Trabalho são abrangidos por esta lei, porque nem sequer essa afirmação é correta. Uma segunda questão, se quiserem, é saber se, por exemplo, pegando um pouco no que aconteceu com aquela renovação extraordinária que existiu no Código de Trabalho de 2003, não sei se lembram, portanto, eram 3 anos, e depois havia a possibilidade, segundo o 139, se não estou em erro, não me quer falhar, 139, números 2 e 3 do Código de Trabalho de 2013, havia aquela possibilidade de mais uma renovação extraordinária entre 1 a 3 anos, o que possibilitava que o contrato de trabalho a termo certo se prolongasse até 6 anos. E havia nessa altura a doutrina que defendia que essa renovação não era possível relativamente a contratos como, por exemplo, à procura de primeiro emprego, ou de início de atividade, ou de abertura de estabelecimento, ou assim. Isto porque o 139 tinha uma redação que dizia que esse tipo de contratos não podia ter uma duração, portanto, não podia exceder os tais 18 meses ou 2 anos, com renovações, mesmo com renovações. E, portanto, a doutrina dizia que havia aqui um entrave à possibilidade de haver esta renovação extraordinária neste tipo de contratos. Eu penso que essa questão não se coloca agora porque houve uma alteração em termos de redação do Código de Trabalho de 2009 e, portanto, esses limites de 18 meses, 2 anos, 3 anos não se coloca, esses prazos já não têm essa referência a que só podem durar esse tempo com renovações. Essa expressão com renovações desapareceu e eu penso, portanto, existe aqui portanto, esta lei aplica-se aos 3 tipos de contrato de trabalho a termo certo, até porque a próprio artigo 2º, número 1, diz que podem ser objeto de 2 renovações os contratos que atingem os limites máximos de duração estabelecidos no número 1 do artigo 148 do Código de Trabalho e, portanto, faz aqui uma referência ao número 1 sem qualquer distinção e sem qualquer restrição e, portanto, eu penso que abrange os 3 tipos de contrato de trabalho que aí estão. Já não abrange, no meu entender, até pela sua própria natureza, quase nem vale a pena avançar muito por aqui, os contratos de muito curta duração, uma figura que foi criada muito recentemente, previstos no artigo 142 do Código de Trabalho e também no artigo 10A da Lei de 4 de 2008, que abrange o contrato dos artistas, portanto, de espetáculos, pela sua própria natureza, porque são 2 tipos de contrato, para a atividade agrícola e outro para eventos turísticos, não estou em erro. Eu tenho a ideia que só o evento turístico é que está sujeito à duração de 7 dias, já quanto à atividade agrícola tenho dúvidas se o prazo de 7 dias se lhe aplica, mas também não é isso que interessa, mas penso que pela sua própria natureza não faz sentido estar aqui a falar em renovações e aplicações. Também me parece, e depois resolvi ter esta ambição de meter a ver os contratos de trabalho a termos certos especiais e depois comecei-me a perceber que eram muitos e, portanto, fiquei por alguns e parei aí. Portanto, também parece que o contrato de trabalho desportivo também não se aplica por uma razão muito simples, porque o contrato de trabalho desportivo é, por sua natureza, um contrato de trabalho a termo certo. Não existe contrato de trabalho por tempo indeterminado e, portanto, desde logo tinha aqui esta dificuldade em aplicar o artigo 3º. Converte-se em contrato de trabalho sem termo, o contrato de trabalho a termo certo em que sejam excedidos. Portanto, havia logo este primeiro obstáculo. Eu penso pela própria natureza da lei, o tipo de contrato, o meio desportivo
e, portanto, não estou só a falar de um meio de futebolístico, então esse ainda é mais complicado, e, portanto, também me parece que por aí não se aplica. Também tenho grandes dúvidas, embora aí já se pudesse admitir que sim, grandes dúvidas quanto ao contrato de trabalho dos profissionais de espetáculos, porque aí há a possibilidade de haver dois tipos de contrato de trabalho por termo indeterminado e contrato de trabalho por termo certo. Mas também me parece que existem aqui características muito específicas que não sei se serão absolutamente compatíveis com este tipo, com esta lei. Finalmente fiquei para o contrato de serviço doméstico, que aí me parece que não é aplicável, porque também aqui é que se aplica, no fundo, aquela situação que já se aplicava no artigo 139 do Código de Trabalho, em que diz que o prazo máximo para um contrato de trabalho a termo certo para o serviço doméstico é 1 ano mais renovações. E, portanto, aí também o contrato de trabalho rural é a mesma situação e, portanto, vamos passar que não vale a pena se nunca mais saímos daqui. Este contrato, este regime é aplicável somente aos contratos de trabalho a termo certo celebrados a partir do dia 17 de fevereiro de 2009, ou seja, só aqueles contratos de trabalho celebrados no âmbito do Código de Trabalho de 2009. Isto penso que é uma opção legislativa, é uma opção do legislador, porque isto não era necessariamente assim. É evidente, se fôssemos pegar para já no prazo regra de 3 anos, era possível encontrar aqui uma franja de contratos celebrados entre 11 de 1 de 2009 e 16 de 2 de 2009, que ainda eram celebrados ao abrigo do Código de Trabalho de 2003, que estariam abrangidos poderiam ser abrangidos ainda por esta lei. Mas não só, é preciso não esquecer também exatamente a questão da renovação extraordinária, no fundo da possibilidade de haver um contrato de trabalho a termo certo por 6 anos, ao abrigo do Código de Trabalho de 2003, e cairia necessariamente, portanto, no âmbito ainda desta lei, até porque é preciso não esquecer que as normas transitórias do Código de Trabalho, portanto, da lei 7 de 2009, se não estou em erro, há uma norma transitória que, no fundo, exclui os prazos do contrato de trabalho a termo certo e, portanto, nada impediria que esta lei também abarcasse alguns contratos portanto, celebrados ao abrigo do Código de Trabalho ou no âmbito do Código de Trabalho de 2003. Não foi essa a opção, claramente o legislador excluiu e, portanto, por aí está, portanto, fora de questão. O número 1 do artigo 2º, que eu já tive a oportunidade de ler, e que tem epígrafe regime de renovação extraordinária, aplica-se a contratos de trabalho a termo certo com uma duração normal máxima até 30 de junho de 2013, quer a mesma seja inicial ou resulte de renovações. Ou seja, aplica-se a contratos que poderão ter sido celebrados, portanto, retroativamente, desde 1 de janeiro de 2012, 1 de julho de 2011 e 1 de julho de 2010, consoante os 3 tipos de contrato há pouco que falámos, 18 meses, 2 anos e 3 anos. É preciso perceber que quando a lei aqui fala de os limites máximos de duração estabelecidos no número 1 do artigo 148, nós poderíamos pensar numa interpretação simplista e linear, de que estava-se aqui a falar que os contratos teriam que esgotar necessariamente estes tais 18 meses, 2 anos ou 3 anos, que é evidente que não, por um lado, porque o artigo 148 não joga só com estes prazos, joga também com outra realidade, que são o número limite de renovações possível, que são 3 renovações. E, portanto, também não faria sentido, portanto, que o legislador fosse exigir que os contratos esgotassem estes prazos máximos, porque colocava logo fora, perdoa-se uma expressão agora pouco jurídica da carroça, muitos contratos, porque por experiência própria todos nós sabemos que muitos contratos não são muitas vezes celebrados por 6 meses, com 3 renovações atingindo 2 anos, e portanto seria absurdo, e de acordo com o artigo 9, que diz que o legislador deve consagrar as soluções mais inteligentes e mais acertadas, isto aqui numa forma simplista de interpretar a lei. É evidente que não é essa a ideia. O que interessa aqui é que estes prazos, essa duração normal máxima, no fundo, deve resultar da conjugação destas duas realidades, dos prazos máximos e do número de renovações. Portanto, não quer dizer que o contrato atinja os tais 3 anos, 18 meses ou os 2 anos. Interessa é que, da conjugação destas duas realidades, atinja a sua duração normal máxima até 30 de junho de 2013, para ser possível a aplicação depois destas duas renovações extraordinárias previstas na lei. Chegados aqui, a questão coloca-se, como nós sabemos, existe, de acordo com o artigo 148, se não estou em erro, mas não quero mentir,
149, peço desculpa, existe a possibilidade, de acordo com o 149, número 1, a possibilidade das partes celebrarem um contrato de trabalho a termo certo e, desde logo, preverem a não renovação do contrato. Penso que será possível logo dizer este contrato não se renova, é celebrado para o prazo de um ano e meio não se renova, ou até renova-se uma vez e não se renova mais nenhuma. E, portanto, saber se é possível aplicar um contrato deste género, esta lei, das duas renovações extraordinárias. Eu penso que a resposta ao próprio contrato diz, não é possível, se as partes não o querem renovar, é evidente que se não querem renovar em termos normais, também não poderão renovar em termos extraordinários, a não ser que, e aqui é que é a questão, a não ser que revoguem a cláusula de não renovação ou alterem tal cláusula. E, portanto, penso que nada impede que isso aconteça e, portanto, não penso que haja qualquer impedimento em termos legais relativamente a essa matéria. Estas duas novas renovações só podem, por outro lado, ser aplicadas a contratos de trabalho a termo certo que atinjam o seu limite máximo em 30 de junho, como eu já disse, 2013, o que é evidente que implica que quaisquer contratos que extravasem, que vão para lá desse prazo, ficará quem não tem problema, mas vão para lá, não podem beneficiar destas duas renovações. A questão que se coloca aqui é saber se as partes podem, nomeadamente os empregadores, podem, embora eu penso que isso também pode beneficiar os trabalhadores, podem afeiçoar os contratos, os contratos de trabalho a termo certo, de forma a reduzir o prazo normal, de forma a fazê-lo cair dentro deste limite temporal até 30 de 6 de 2013, ou até se podem até, numa pretensão de esgotar até onde é possível este prazo normal, também alargar os prazos do contrato de trabalho a termo certo que está em vigor. Eu penso que, em princípio, nada o impede. É evidente que, nas coisas dos contratos de trabalho, como em qualquer contrato, é preciso que as partes sejam de boa fé portanto, manifestem a sua vontade de forma livre e consciente. Nós também sabemos, evidentemente, que no direito de trabalho, o trabalhador, muitas vezes, a parte da liberdade e da consciência, e nomeadamente da boa-fé da parte do empregador, muitas vezes não se verifica e não se encontram. Mas isso... existem, apesar de tudo, as regras gerais, que muitas vezes não são suficientes, mas eu penso que não é impeditivo e não é suficiente para afastar esta possibilidade de alteração dos contratos de trabalho, a termo certo nesta medida de poder, para beneficiar até onde podem destas duas renovações extraordinárias, afeiçoarem, no fundo, os prazos, dentro destes limites, dos contratos de trabalho em vigor. Os contratos de trabalho a termo certo em vigor. De acordo com esta lei, portanto, com a aplicação desta lei em conjugação com o Código de Trabalho, é evidente que temos aqui, podem as partes chegar a um número máximo de 5 renovações. 3 ao abrigo do Código de Trabalho 2009 e 2 renovações ao abrigo da Lei 3 de 2012. Sendo certo que as 3 primeiras são reguladas pelo Código de Trabalho e as 2 são reguladas já por esta lei. A pergunta que se pode colocar é se estas duas renovações extraordinárias operam por si. Portanto, o contrato de trabalho a termo certo chega, atinge o termo da sua terceira renovação ou do seu prazo de duração normal máxima no dia 29 de junho de 2013 e saber se opera automaticamente a primeira renovação ou a segunda. E depois a segunda, eu penso que não. Já na altura, no Código de Trabalho de 2003, relativamente à renovação extraordinária, era exigido expressamente, eu penso que bem, a doutrina achava que devia haver um acordo escrito expresso para possibilitar essa renovação extraordinária ao abrigo do Código de Trabalho de 2013. E penso que agora se justifica também, não só porque estamos aqui a falar de renovações que são... portanto, que são extraordinários, ao abrigo de um regime excepcional, como também por uma razão muito simples, porque, como vamos ver já a seguir, o prazo das renovações, não há um prazo fixo para estas duas renovações extraordinárias, isto é, a lei não diz que, obrigatoriamente, que tem que ter, se o contrato de trabalho teve 3 renovações por 6 meses, não sei se é obrigatório que as duas novas renovações extraordinárias também tenham que ter 6 meses. E, portanto, eu penso que, não só porque
pela natureza própria desta lei e das renovações, impõe-se este acordo escrito, como também para dar a possibilidade às partes de acordo com os interesses do empregador e até o interesse do trabalhador, poderem, no fundo, acordar num prazo mais alargado, nos termos que depois já vamos ver. Estas duas novas renovações, à imagem, aliás, das renovações normais, têm que ter o mesmo motivo justificativo. No fundo, o motivo justificativo que deu origem ao contrato de trabalho a termo certo tem que se manter, porque, aliás, é uniforme a posição da doutrina da jurisprudência nessa matéria. O motivo justificativo deve-se manter durante todo o período. Durante todo o período não é bem assim. Deve-se manter no momento em que ocorrem as diversas renovações. E, portanto, é evidente, esse motivo justificativo deve ser real, deve ser verdadeiro, como é óbvio, e portanto, deve estar suficientemente espelhado no contrato de trabalho a termo certo, isso nos termos gerais, e, portanto, esta obrigação parece redundar não só do próprio artigo 149, número 3, que diz que a renovação do contrato está sujeita à verificação da sua admissibilidade nos termos previstos para a sua celebração, portanto, isto é uma regra geral que me parece aplicar-se aqui, como ainda o número 4 diz que estamos perante um único contrato de trabalho desde o seu início, e, portanto, isto parece que esta regra também tem de ser aplicada a estas duas novas renovações extraordinárias e, portanto, eu penso que esta regra é uniforme, é básica, mesmo para estas duas renovações extraordinárias. Importa dizer, porque foi uma questão que se me colocou, pronto, uma pessoa está a pensar nestas coisas, este motivo tem que existir na altura da renovação, não é obrigatório que depois se mantenha até ao final dos 6 meses ou dos 9 meses na renovação. Basta pensar num trabalhador, numa substituição de trabalhador, entretanto o trabalhador faleceu, ou o trabalhador regressou, portanto, aí o contrato, essa renovação manter-se-á, deve-se-á manter até ao final do prazo, e depois aí é que deverá operar, no fundo, a caducidade do contrato, sob pena de, a partir daí, faltando um motivo, já se poder estar perante um contrato de trabalho por tempo indeterminado, por já não haver motivo justificativo, válido e real. É evidente quase que é desnecessário dizer que é necessário haver aqui uma continuidade ininterrupta, perdoe-se-me esta expressão, isto é necessário que tudo, em termos temporais, não haja hiatos ou lapsos de tempo em que o contrato não esteja a funcionar. Portanto, tudo isto deve operar de uma forma contínua e ininterrupta. Chegamos agora aqui ao artigo número 3 do artigo 2º, que diz: a duração de cada renovação extraordinária não pode ser inferior a 1/6 da duração máxima do contrato de trabalho a termo certo ou da sua duração efetiva, consoante a que for inferior. Eu tenho que dizer que este artigo me deu algumas dores de cabeça. Até falei ali com o meu amigo Viriato, o seu procurador, e tivemos a falar um pouco sobre isto. Eu, assim, elimino já uma pergunta que ele me faça. Eu penso que este artigo não é fácil de decifrar e batalhei um pouco com ele. Parece que a primeira conclusão que se pode chegar é que o que se confronta aqui são durações contratuais, porque a última parte diz ou a sua duração consoante a que for inferior. Isto é, o que se confrontou aqui são durações. E que durações são estas? Aparentemente, por exemplo, se nós lermos isto com alguma simplicidade, parece que 1/6 da duração máxima do contrato de trabalho a termo certo ou da sua duração efetiva, uma pessoa pensa, será que este sexto se aplica quer a uma realidade, quer a outra? Mas se assim não faz sentido, porque se pensarmos que 1/6 da duração máxima do contrato são 6 meses, ou são 4 meses, ou são 3 meses, de acordo com os prazos que há pouco referi, com certeza que, mesmo que a duração máxima do contrato seja 3 anos, nunca também será de 6 meses, ou dos 3 anos, ou 4. Portanto, eu penso que o que aqui se confronta é, por um lado, a sexta parte desta duração máxima, portanto, 6 meses, 4 meses ou 3 meses, e depois a duração efetiva do contrato. E não se aplica sexto nenhum esta duração efetiva. Se a duração efetiva do contrato for, por exemplo, de 5 meses ou de 4 meses, portanto, se for num contrato, por exemplo, celebrado ao abrigo da linha C do artigo 148, portanto, pode ir até 3 anos. Se for celebrado abaixo dos 6 meses,
Eu penso que é esta duração efetiva que prevalece porque é inferior aos 6 meses obtidos em termos abstratos. Se a situação for o contrário, isto é, se tivermos perante um contrato de remuneração de 6 meses e 1 dia, será já o prazo resultante do sexto do prazo máximo, deste prazo abstrato obtido a partir daquele prazo máximo, que, portanto, que deverá prevalecer. E, portanto, eu penso que é a melhor interpretação da norma. É evidente que o que é que interessa estes prazos? Interessa só como limite mínimo, é o limite mínimo que o legislador pretende que as renovações tenham, que devam ter. Portanto, as renovações não podem descer abaixo deste limite mínimo que é estabelecido neste artigo 2º, número 3. Claro que a questão aqui coloca-se, se estamos a falar num limite mínimo da renovação, há um limite máximo. A lei não refere, diz só no seu artigo 2º, número 2, a duração total das renovações referidas no número anterior, portanto, que serão 2, não pode exceder 18 meses. Portanto, aparentemente, parece que as duas renovações, e é a interpretação que eu faço, podem ter prazos diferentes. Podemos ter 12 meses e 6 meses, também podemos ter 9 meses e 9 meses, é evidente, nada impede. Parece que, no fundo, estas renovações não podendo ir abaixo, o prazo não poder ser abaixo daquele mínimo, podem depois ter um prazo máximo diferente, desde também é evidente que não ultrapasse os 18 meses ou que na sua conjugação das duas não violem o prazo mínimo referido. Portanto, nada impede, por exemplo, que haja 12 meses, uma renovação de 12 meses e outra de 6, sendo certo que isso implica depois um expresso acordo, portanto, um acordo escrito de expresso depois na segunda renovação para alterar o prazo, ou de 9 meses, ou de 10 e 8 meses. Portanto, eu penso que nada impede, até porque a norma trata as renovações em termos gerais, em termos conjuntos, como não podendo ultrapassar o prazo de 18 meses, mas não fixa nenhum prazo máximo para cada uma delas. Limite temporal máximo, segundo o artigo 2º, número 4, é o 31 de 12 de 2014, o que, no fundo, resulta dos 18 meses somados ao prazo de 30 de 6 de 2013. É pura aritmética. No fundo, existe aqui uma janela temporal que fica estabelecida entre a entrada em vigor desta lei e esta data de 31 de 12 de 2004, perto de 3 anos, que é fechada aqui nesta data, mas a norma diz, sem prejuízo do disposto no número anterior. Este número anterior foi exatamente o número que tivemos a analisar acerca do prazo, do limite mínimo da renovação. Eu penso que, portanto, tem que haver sempre este respeito deste prazo mínimo das renovações. Portanto, digamos assim, as partes ou o empregador não pode afeiçoar o prazo de forma a conseguir encaixá-lo dentro até esta data limite de 31 de 12 de 2014 e para o fazer celebra um contrato ou melhor, preveja uma renovação, ou acorde uma renovação com o trabalhador que fira este limite mínimo que não pode ser desrespeitado de acordo com o legislador. Chegamos agora ao artigo 3º, que fala da conversão em contrato de trabalho sem termo. Que diz, converte-se em contrato de trabalho sem termo, o contrato de trabalho a termo certo em que sejam excedidos os limites resultantes do disposto no artigo anterior. Permitam-me aqui ir buscar o meu texto mais comprido. Esta norma é, digamos assim, de alguma forma especial, porque existe uma outra norma que também prevê a conversão do contrato de trabalho a termo certo em contrato de trabalho por tempo indeterminado. É o artigo 147 do Código de Trabalho de 2009. O que vale dizer que existem aqui situações que, portanto, que se podem acumular. Portanto, é preciso fazer aqui uma conjugação e terem atenção à existência deste 147 e ter, portanto, especial atenção na conciliação e na conjugação destas duas normas. Quais são as violações dos limites estatuídos no artigo 2º que, de acordo com o artigo 3º, poderão levar à mencionada conversão? Mais de 2 renovações. Ultrapassagem por excesso da data limite máxima de 31 de 12 de 2014. Ultrapassagem por excesso
da data limite mínima de 30/6/2013. Isto é, no fundo o que isso aqui pretende dizer é que é permitir que a duração normal de um contrato de trabalho a termo certo, os 3 anos iniciais, portanto, se prolonguem para além desta data, quando a lei diz que só até ali é que só contratos que terminem a sua duração normal até aquela data podem beneficiar deste regime. Se, no fundo, esta duração normal exceder essa data, parece que já não pode beneficiar desse regime, como eu já há bocadinho tinha referido. Ultrapassagem do prazo máximo de 18 meses para o conjunto das duas renovações. Renovações extraordinárias operantes antes de esgotados os limites máximos de duração do contrato de trabalho a termo certo. Por exemplo, ao invés de uma terceira renovação normal, a entidade empregadora celebra com o trabalhador uma alteração contratual onde é alargado o prazo de duração por referência a uma primeira renovação extraordinária. Isto é, em vez de o empregador pretende beneficiar logo do regime da renovação extraordinária em vez de fazer correr o regime normal do Código de Trabalho de 2009. E, finalmente, violação dos limites mínimos das renovações extraordinárias. Eu tenho de dizer que não me causa grande problema a aplicação deste artigo 3º em termos de conversão, porque são situações específicas da lei que são violadas e, portanto, nestas situações que eu estive a referir, mas já me causa alguma espécie aplicar esta norma da conversão a situação em que existe aqui uma violação dos limites mínimos, em que a renovação devia ter 4 meses, teve 3 meses e meio, ou teve 3 meses, e se aplica aqui a regra da conversão. Tenho alguma dúvida, mas aparentemente é isso que o legislador pretende, mas tenho alguma dúvida quanto a isso. Entramos agora no artigo 4º, que tem a ver com a compensação. Dispenso-me talvez de ler o artigo 4º, que é um bocadinho extenso. No fundo, a ideia é dizer que relativamente ao período normal do contrato de trabalho a termo certo, que está regulado, que vigorou ao abrigo do Código de Trabalho de 2009, aplicam-se as regras da compensação do Código de Trabalho de 2009, e relativamente às duas renovações extraordinárias, aplicam-se as regras de compensação do novo regime, porque houve alterações, como sabem, portanto, no Código de Trabalho de 2009, recentes, que entraram em vigor no dia 1 de novembro do ano passado, e que não só implicaram a alteração do 344 do Código de Trabalho de 2009, que se refere à compensação do contrato de trabalho a termo certo, incerto se não estou em erro, como também introduziu uma nova norma do 366A, que é a compensação para novos contratos de trabalho. Dir-se-á que, portanto, se olharmos estas alterações do Código de Trabalho de 2009, introduzidos pela lei, peço desculpa que eu tenho aqui a lei, ou não sei onde, mas agora não me lembro qual é o nome dela. Muito obrigado, muito obrigado. Eu nem sabia que me ia ser útil. E, portanto, esta lei introduz estas compensações e refere que só são aplicáveis a novos contratos de trabalho. E novos contratos de trabalho para esta lei são aqueles só celebrados a partir de 1 de novembro de 2011. Se olharmos bem ao que esta norma, ao que este artigo 4º diz, na sua linha B, em relação ao período de vigência do contrato a partir da primeira renovação extraordinária, o montante de compensação é calculado de acordo com o regime aplicável a um contrato de trabalho a termo certo celebrado à data daquela renovação extraordinária, portanto, é aplicado o novo regime. Há aqui uma certa incongruência. Há uma incongruência porque se está a aplicar, no fundo, é evidente que se pode aplicar este regime a contratos absolutamente novos, porque são contratos celebrados após 11 de janeiro de 2012, e, portanto, aí não haverá problema. Mas pode-se aplicar também, como já vimos, a contratos de trabalho celebrados antes da entrada em vigor desta lei. E, portanto, aplica-se de alguma forma, de uma forma incongruente, aplica-se a contratos velhos, a contratos celebrados e nascidos no âmbito do Código de Trabalho de 2009, uma lei que aparentemente só se deveria aplicar a contratos novos, portanto, a contratos celebrados após 1 de novembro de 2011. Portanto, há aqui uma certa incongruência do legislador, é uma opção que ele faz, mas não há dúvida que há aqui alguma contradição, porque acaba por, embora enxertando duas novas renovações extraordinárias num contrato antigo, acaba por lhe aplicar o regime novo.
É evidente, como eu já disse, isto não se coloca relativamente a contratos celebrados depois daquela data, porque já serão contratos que, após 1 de 11 de 2011, são contratos, portanto, que não têm qualquer problema nesta matéria. Eu, da comparação que fiz, não vi, no que toca aos contratos de trabalho, a termo certo, grandes diferenças, porque este artigo 366A, se eu o leio bem, não vejo que o número 2, a questão para efeitos de cálculo de compensação não pode ser superior a 20 vezes a retribuição mínima mensal garantida. Não estou a ver, posso estar a ver mal, mas não estou a ver grandes situações em que, quer a linha A, quer a linha B, e nomeadamente a linha C, que fala em caso de fração de ano, que não se justifica aqui num contrato de trabalho a termo certo, em que a compensação é 2 ou 3 dias por cada mês. Portanto, não me parece que a única norma que aqui poderá ter aplicação é o valor diário da retribuição de base e de eternidades, é o resultante da divisão por 30 da retribuição base mensal e de eternidades. E a questão do fundo de compensação, que ainda nem sequer está regulado. Tanto quanto eu saiba, até hoje acho que ainda não foi regulado. Pronto, e penso que o que a lei diz é que a compensação é uma durante os 3 primeiros anos de contrato, simplificamos um pouco, e depois é outra durante os 18 meses das 2 novas renovações, se esgotar o prazo das 2 novas renovações. Eu penso que não valerá a pena aqui entrar, é conhecida a polémica, depois de saber como é que se calcula a compensação, se são 18 meses até hoje, se são 18 meses, se são, isto é, se são 18 dias, peço desculpa, 18 dias até se atingir o 8º mês, se são 18 dias durante os primeiros 6 meses e depois passa-se a 2 dias por cada mês. Há várias posições, o Dr. Júlio Gomes refere uma, o Dr. João Leal Amado tem uma que concilia. Eu tenho que dizer que, simplisticamente, apliquei sempre matematicamente a regra e, portanto, o contrato, por exemplo, de 3 anos aplicava-lhe, portanto, eram 36 meses, vezes 2 dias, e não tinha atenção se os primeiros 6 meses deveriam ter 18 dias, depois somava-se. Mas pronto, deixo ao vosso critério. Existem, portanto, posições diversas para esta matéria. Finalmente, vou-me referir, embora, ao número 2 do artigo 4º, que diz que constitui contornação grave a violação do disposto neste artigo. Para já é o único artigo em que há aqui uma previsão contornacional. Também, se confrontarmos os outros artigos com as normas correspondentes do Código de Trabalho, esses artigos também não têm qualquer previsão em termos de sancionamento contornacional. A questão que se coloca é assim: que comportamentos são visados por esta norma contornacional? O pagamento de uma compensação ao trabalhador desconforme com os critérios quantitativos definidos nas 3 alíneas do número 1, o pagamento da compensação prevista na alínea A, mas não na alínea B, ou vice-versa, o não pagamento de nenhuma compensação. É que esta redação ampla do número 2 do artigo 4º, se abarcasse todas estas situações, entrava também em conflito e tinha que ser conjugada com as normas que constam dos números 4 e 5 do artigo 344 do Código de Trabalho de 2009, também prevêem situações, também prevê sancionamento contornacional para alguns destes comportamentos. Eu penso, portanto, que só as contornações que respeitam em exclusivo a esta nova realidade que a lei prevê, que são as renovações extraordinárias, é que deverão ser objeto deste sancionamento específico do número 2 do artigo 4º. Ou seja, só o incorreto cálculo ou não liquidação da compensação respectiva, portanto, da nova compensação, é que penso que deverá ser abrangido por este regime contornacional. Em jeito de remate final, direi que esta norma é uma norma, ou, aliás, a imagem de muitas das normas que sancionam os comportamentos contornacionais no Código de Trabalho, eu acho que são normas muito abertas. Eu acho que estas normas constituem contornação grave a violação do disposto neste artigo. Se forem a ver muitas outras normas iguais no Código de Trabalho, eu tenho alguma dificuldade, muitas vezes, em perceber qual é o comportamento que ali se visa, porque há comportamentos, aparentemente todos os comportamentos são abrangidos, há comportamentos ínfimos, mínimos, e há comportamentos mais graves, e, portanto, eu penso que esta técnica eu acho que é deficiente, porque não tipifica devidamente os comportamentos que o legislador visa sancionar, e é censurável. Pronto, finalmente, para acabar, penso que não estarei a exceder muito tempo, ou já... Pronto, mas juízes, esta coisa é uma chatice com os prazos. Se fosse um advogado, dava 3 ou 6 de multa. Só.
Isso era só da parte da manhã. Direi só que a responsabilidade é do empregador, de acordo com o artigo 551 do Código de Trabalho de 2009, a negligência é sempre punida, a contornação grave é punida nos termos número 3 do artigo 554 e a terminação da medida da COIMA é feita nos termos do artigo 559 do Código de Trabalho. E pronto, penso que terei dito o possível, ou pelo menos o impossível, sobre esta lei. Muito obrigado.